E podendo falar qual a ligação dos pontos no corpo da ansiedade e depressão? Eu sei que é uma pergunta que muitos de vocês se fazem e que estão sempre se fazendo, né, em relação a ela fala tanto desses pontos, mas qual é a relação dos pontos, de fato, com a ansiedade, com a depressão? E hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso, quais são esses pontos que fazem ligação com a ansiedade e depressão. Mas mais do que saber quais são os pontos, a gente vai saber qual o motivo desses pontos. E a gente vai estar entendendo um pouquinho dessa ligação dos pontos no corpo. E o porquê que a ansiedade e a depressão, ela tem resultados mais eficazes, tá? Quando a gente olha com esse entorno. Ah, significa que 100% das pessoas serão tratadas com isso? Não, não significa que 100%, porque tudo não depende só de você, terapeuta. Ainda hoje estava falando com uma terapeuta formada por mim e falando exatamente sobre isso. Não só depende da gente, mas se nós tivermos a ferramenta ideal para levar o nosso paciente para onde ele deseja chegar, ele vai se sentir motivado, vai confiar na gente e vai chegar mais longe. Isso é uma certeza absoluta. Então, aqui, o objetivo é a gente conseguir entender o que de fato faz a ansiedade e a depressão acontecer. Porque se a gente não sabe o que faz a ansiedade e a depressão acontecer, a gente acaba não trazendo resultados para os nossos pacientes. Tem muitas pessoas que vêm aqui em busca da autocura, encontrar um caminho que possa possibilitar um melhor resultado para vocês. Então, se esse for o processo de vocês, quem aqui está buscando mais para si do que para o outro nesse momento? Muitas pessoas vêm com esse intuito de poder curarem a si, de encontrar uma resposta melhor. Ainda ontem eu estava falando na live de quantas pessoas, né, que se decepcionam porque ficam procurando respostas e respostas e respostas e não conseguem ter uma melhora. E aí, esse paciente, essa pessoa, começa a ficar desesperada, começa a ficar sem assim, sabe, eu não sei, eu não tenho saída, eu não sei o que eu faço para melhorar, e daí começa a ficar incrédulo até. Então, muitas pessoas, elas entram com esse intuito de encontrar uma luz. Outras pessoas, assim como a Ariana acabou de comentar, vêm para encontrar para o outro, vêm para conseguir fazer com que o outro tenha uma melhora. Eu já estou até atendendo pacientes, eu já sei que aqueles pacientes que eu tenho têm ansiedade e depressão, mas eu não tenho ferramentas que possam fazer com que eles fiquem melhor. Então, nesse caso, muitas pessoas acabam entrando justo por esse motivo, querendo ajudar o paciente a ter um melhor resultado. Às vezes, as terapias alternativas nem sempre conseguem ter capacidade de abranger, né, um paciente com ansiedade e depressão. E vocês vão ver que tudo que a gente vai estar falando, ele tem um embasamento científico muito grande. Inclusive, tem muitas pessoas que falam, que procuram, né, a formação biomicrohertz com esse intuito. Por quê? Porque tem um embasamento científico muito grande. Então, eu não estou falando de só coisas que vêm da minha cabeça, não. Eu estou falando de coisas que foram embasadas cientificamente, de coisas que são comprovadas e que a gente consegue ter margem para palpar, sabe? Não estamos a falar só de um campo energético, não estamos a falar só de um campo espiritual, estamos a falar de um campo emocional, mental e físico. Nesse momento, eu arrisco a dizer que é a terapia mais completa que tem para pacientes ansiosos e depressivos. Hoje a gente vai estar falando sobre qual a ligação dos pontos do nosso corpo com ansiedade e depressão. E por que a gente precisa entender isso? Por que nós precisamos entender qual é a ligação da ansiedade com o corpo? Ó, primeira coisa, é impossível a gente falar disso se a gente não estiver pronto para falar de um ponto essencial. E qual é o ponto essencial? A ansiedade e a depressão, elas começam no campo emocional. E tem muita gente que acaba esquecendo esse detalhe. Olha, vamos comigo aqui então. Um paciente, ele começa a entrar em ansiedade e depois, provavelmente, em depressão. Alguns só detectam que estão com depressão em algum momento determinado. Mas, na verdade, o que fez com que ele entrasse? O porquê que começou a ansiedade com ele? O porquê, se ele está vivendo aí, muitas pessoas se perguntam, Gi, mas espera aí, às vezes esse trauma emocional que esse paciente está vivendo foi vivido pela casa toda. Por que umas pessoas têm ansiedade? Por que outras pessoas não têm ansiedade? Por que umas pessoas desenvolvem depressão e outras pessoas não desenvolvem numa circunstância semelhante? Por que as coisas estão acontecendo de uma forma em que, às vezes, aquele paciente não consegue encontrar respostas? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é a relação do nosso corpo. O nosso corpo, ele foi feito numa espécie de sobrevivência. Desde a época dos primatas, foi assim sempre. Desde a evolução da espécie humana, nós sempre fomos assim. Ou seja, mesmo quando nós não tínhamos a capacidade de comunicação total como nós temos, desde aquela altura, nós já tínhamos que ter um sistema de sobrevivência. O que é esse sistema de sobrevivência? É aquilo que faz com que quando eu estou diante de um perigo, eu consiga sair desse perigo ou pensar sobre esse perigo. Então, vamos entender uma coisa básica. Se você entender
a origem do cérebro como cérebro reptiliano, que depois a evolução do cérebro para ir além, né, cada vez mais chegando à frente, nós sabemos que os animais eles também agem por instinto. Mas o ser humano, o que distingue o ser humano dos outros animais? Nós também somos animais, mas nós somos animais racionais. Nós conseguimos pensar sobre as coisas. E é exatamente por conseguir pensar nas coisas que nós mudamos o nosso sistema de sobrevivência. O que antes vinha um chip de sistema de sobrevivência básico, padrão, ou seja, eu vejo um animal, eu sei que ele pode me comer, eu fujo, eu sei que eu posso comê-lo, eu corro para pegá-lo, eu sou a presa, eu sou o predador e não a presa. Esse campo que anteriormente mudava facilmente, né? Ou eu era o predador ou eu era a presa, ele passa a ser alterado a partir do momento em que o meu cérebro começa a evoluir com pensamentos, com racionalidade. Agora, eu já não fujo quando eu ouço um barulho, eu começo a entender o que está acontecendo. Eu primeiro observo, depois eu analiso a situação e a possibilidade para eu ver se eu realmente estou em perigo. O que acontece é que um paciente com ansiedade e depressão, ele acabou mudando o sistema neural. Então, ele teve uma situação emocional que aconteceu com ele, que afetou esse sistema neural. E a partir desse sistema neural, ele traz novos estímulos para o seu corpo físico. O que levou os últimos 20 anos os cientistas a acreditarem e comprovarem que as memórias elas não são só captadas e guardadas na nossa mente, até porque a gente sabe que no coração a gente não guarda, mas elas não são só captadas na nossa mente, elas são guardadas no nosso corpo físico. Para quê? Para que as nossas respostas emocionais sejam mais rápidas, para que nós possamos ter estímulos sensoriais muito mais ágeis para fugir de uma presa, para fugir de algo que esteja ruim para a gente. Se nós chegarmos num lugar, vamos pensar numa viagem. Você foi fazer uma viagem, tá de carro, e você ficou com muita vontade de ir na casa de banho. Aí, no meio do caminho, enquanto estás a dirigir o carro, paras numa estação de serviço, e quando vais na estação de serviço, cheia de vontade de ir à casa de banho, chega lá e a casa de banho está toda borrada. E você só tem aquela sanita para usar, você só tem aquele espaço para usar. O que acaba acontecendo é que você, mesmo estando mal e com dor no estômago e com vontade de ir à casa de banho, você provavelmente vai ter uma reação de ir para fora daquela casa de banho. Essa reação pode trazer vômito, essa reação pode fazer com que você se afaste, essa reação pode fazer com que você fique embrulhado, enjoado, ai que nojo, que você saia dali, que você tranque o nariz, pode fazer diversas coisas com você. Mas o fato é que o seu corpo vai dizer, nessa casa de banho não. E aí o que você vai fazer? Ou você vai para outra casa de banho, ou você vai decidir ir lá fora ou de alguma forma se aliviar caso você esteja muito aflito. Isso é o nosso sistema de sobrevivência, se a gente fosse olhar para essa situação. Existem ambientes que nós não conseguimos estar. Existem situações que nós não conseguimos permanecer. Por quê? Porque o nosso sistema de sobrevivência, conhecido como SBS, Sistema Básico de Sobrevivência, faz com que a gente tenha uma reação adversa a isso. E isso comprova que no nosso corpo isso também fica como memória. Então vamos entender, mas como assim no nosso corpo essas memórias também existem? Se eu fosse uma pessoa cega, eu não consigo ver algumas coisas, eu não consigo mais ter o estímulo. Imagina que eu perdi a minha visão por catarata, ou perdi minha visão por nasci com essa patologia, com cegueira, e aí, a partir do momento em que eu sei que o fogo, se eu estiver permanecendo no fogo, a minha mão sentiu um calor, e da última vez eu senti uma dor dilacerante, o meu cérebro vai guardar essa memória. Mas ele não pode guardar só aqui. Ele tem que guardar nos meus sistemas sensoriais, ou seja, no momento em que eu aproximo a minha mão, que eu vou e com a minha mão perto do fogo, o que o meu sistema, os meus estímulos sensoriais farão? Eu puxar para trás. E por que eu puxei para trás? Naquele exato momento, o meu sistema básico de sobrevivência disse: isso não, isso queima, isso é mal, isso me coloca em perigo. Então, quando a gente está falando de um ser humano, nós temos o nosso corpo e temos essa mesma ligação.